Seja bem-vindo a essa edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza completou 5 meses sem que os mediadores internacionais tenham conseguido negociar uma trégua. Mais de 30.800 pessoas já morreram no conflito. Representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito, reunidos no Cairo desde domingo, esperavam anunciar um acordo antes do início do Ramadã, o mês sagrado de jejum para os muçulmanos, que começa no domingo. Mas a delegação do Hamas, que participava das reuniões, deixou a capital egípcia após considerar que Israel não atendeu às exigências mínimas por um cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu lançar uma ofensiva por terra contra Rafah, caso o Hamas não liberte os mais de 100 reféns que ainda estão em cativeiro até o início do Ramadã. Cerca de 1,5 milhão de pessoas se refugiam em condições precárias nesta cidade do sul da faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito e que já foi bombardeada mais de 30 vezes pelo exército de Israel. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas, a guerra já deixou mais de 30.800 mortos no enclave palestino, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. Segundo um relatório da ONU divulgado na última segunda-feira, há razão para acreditar que foram cometidos estupros durante os ataques do Hamas em 7 de outubro. Israel e a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos trocaram acusações após os Estados Unidos intensificarem a pressão por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Um relatório da ONU destacou que há boas razões para acreditar que foram cometidos estupros durante os ataques do Hamas em Israel em 7 de outubro e que alguns reféns levados para Gaza também foram violentados sexualmente. No que diz respeito aos reféns levados para Gaza, encontramos informações claras e convincentes de que a violência sexual, incluindo violação, tortura sexualizada, tratamento cruel, desumano e degradante, foi cometido contra os reféns e também temos motivos razoáveis para acreditar que tal violência ainda pode ser cometida contra os que são mantidos em cativeiro. Tenho a firme opinião de que essa conclusão não legitima de forma alguma mais violência, mas, na verdade, reforça a necessidade de um cessar-fogo urgente. Também nesta segunda-feira, Israel e a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos trocaram acusações. O governo israelense acusou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina de empregar o que chamou de mais de 450 terroristas. A acusação intensifica a campanha de Israel contra essa agência fundamental nos esforços para fornecer ajuda em Gaza, onde organizações humanitárias alertam que o risco de fome é iminente. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, conversaram sobre a central nuclear de Zaporizhia. Moscou sugeriu religar as instalações da usina que sofre com os bombardeios. Grossi não descarta a retomada das operações no futuro, mas disse que isso exigiria uma série de avaliações de segurança. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica destaca que a central nuclear se encontra em uma zona ativa de combate e que as instalações estão fechadas há muito tempo. A usina de Zaporizhia, que é a maior da Europa, tem sido alvo de bombardeios desde que foi capturada pela Rússia em março de 2022 e precisa de manutenção constante para evitar um superaquecimento. A central sofreu quedas de energia em 8 ocasiões após o início da guerra, a última delas em dezembro do ano passado. Grossi afirmou após a reunião que teve uma importante troca com Putin sobre segurança nuclear e não proliferação de outros desafios globais. E na corrida à Casa Branca, democrata e republicano deram grandes passos para oficializar sua revanche inevitável nas eleições de novembro nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump conquistaram grandes vitórias na superterça de 5 de março. A única rival de Trump dentro do Partido Republicano desistiu de disputar a candidatura à Casa Branca. Nikki Haley anunciou que a campanha dela chegou ao fim. In our campaign, from the bottom of my heart, thank you, America. God bless you. A ex-embaixadora da ONU agradeceu os apoiadores e parabenizou Trump, mas não declarou apoio. Disse apenas que cabe ao ex-presidente conquistar os votos dos apoiadores do partido.
It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. Na superterça, Haley venceu em apenas um dos 15 estados que fizeram prévias. A vitória foi em Vermont, um dos estados mais progressistas. Donald Trump ganhou em todos os outros 14 estados onde aconteceram as eleições primárias. Após o resultado, Trump agradeceu os eleitores e disse que foi um dia incrível. America great again, greater than ever before. Thank you very much. It's been a big night. Thank you very much. Thank you. A desistência de Haley encerra na prática a disputa interna do Partido Republicano e também confirma o que já vinha ficando muito claro. A eleição presidencial americana de 2024 vai ser uma repetição da última, Donald Trump contra Joe Biden. O atual presidente também ganhou de lavada as primárias da superterça. Sem competição dentro do Partido Democrata, Biden venceu em todos os estados e foi atrás dos eleitores de Haley, agora órfãos. Pesquisas eleitorais mostram que os apoiadores de Haley são mais moderados e têm maior rejeição a Donald Trump do que a maioria dos republicanos. No Texas, Trump venceu Haley com facilidade. É o estado com a maior fronteira com o México, epicentro da crise migratória que se intensificou no governo Biden. Tema que aparece como uma das maiores preocupações dos americanos há 8 meses da eleição presidencial. Um relatório divulgado pela Organização Internacional para as Migrações informa que mais de 8.500 pessoas morreram em rotas migratórias em todo o mundo em 2023. O ano mais mortal desde que começaram os registros. O texto afirma que houve um trágico aumento de 20% em comparação ao ano anterior, o que destaca a necessidade urgente de tomar medidas para evitar uma perda maior de vidas. O total do ano passado também supera o recorde alcançado em 2016, quando 8.084 pessoas morreram durante a migração. A OIM disse que, devido à limitação de vias migratórias seguras e regulares, centenas de milhares de pessoas enfrentam rotas perigosas e ilegais todos os anos. A travessia do Mediterrâneo continua sendo a rota mais mortal para os migrantes, com pelo menos 3.120 mortos e desaparecidos registrados no ano passado. Congressistas dos Estados Unidos apresentaram um projeto de lei que facilita o investimento e a adesão dos países latino-americanos ao acordo Estados Unidos-México-Canadá para contrabalançar a influência da China e reduzir a migração. Congressistas americanos apresentaram um projeto de lei para frear a China na América Latina. O Congresso dos Estados Unidos avalia que Washington não está prestando atenção suficiente à América Latina. Uma crítica compartilhada por muitos líderes latino-americanos que acabaram fazendo negócios com a China, cada vez mais influente na região e um parceiro comercial inevitável. O projeto de lei tenta remediar isso através do investimento e da criação de uma cadeia de suprimentos comerciais, que geraria empregos em toda a região e, ao mesmo tempo, abordaria as causas da migração, um dos principais problemas para o presidente democrata Joe Biden antes das eleições. Se adotado, o projeto vai permitir que as empresas americanas que atualmente estão na China retornem aos Estados Unidos e ao resto do hemisfério, afirma a congressista Maria Elvira Salazar em um vídeo postado na rede social X. O projeto beneficiaria tanto a América Central quanto a América do Sul, acrescenta Salazar, uma das impulsionadoras do texto bipartidário. Esse projeto de lei criaria um programa de empréstimos dos Estados Unidos para a realocação de 60 bilhões de dólares para transferir empregos da China para os Estados Unidos. Além disso, estabelece um programa de subsídios para a fabricação de têxteis, dispositivos e equipamentos médicos na América Latina e no Caribe. O ministro das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de repressão. O chanceler também defendeu a adesão de um Estado palestino à ONU. Os métodos utilizados para reprimir a China se renovam constantemente e a lista de sanções se amplia sem parar. O desejo de culpar a China sob qualquer pretexto alcançou um nível inacreditável. Se os Estados Unidos sempre dizem uma coisa e fazem outra, como podem manter a credibilidade como país importante? Por outro lado, Wang Yi defendeu a proximidade entre Pequim e Moscou.
A China foi criticada por potências ocidentais pela negativa em condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Pequim declarou neutralidade no conflito, ainda que a associação estratégica com Moscou tenha se tornado mais estreita desde o início da guerra. O ministro também declarou que a China apoia a plena adesão de um Estado palestino à ONU, ao ser consultado sobre a atual guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Wang classificou o conflito como uma tragédia para a humanidade e uma vergonha para a civilização, além de solicitar um cessar-fogo imediato. Um relatório da Agência Internacional de Energia revelou que as emissões de CO2 vinculadas à produção de energia aumentaram no ano passado e a seca foi um dos principais motivos. As emissões mundiais de dióxido de carbono vinculadas à energia aumentaram 1,1% em 2023 e registraram um novo recorde, resultado provocado especialmente pela queda da produção hidrelétrica devido às secas. Estas emissões, que representam quase 90% das provocadas pelo homem, aumentaram 410 milhões de toneladas e atingiram 37,4 bilhões de toneladas, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Apesar disso, o aumento registrou uma desaceleração em comparação com 2022, quando as emissões cresceram 490 milhões de toneladas. O balanço de 2023 foi marcado por uma grande queda recorde na produção hidrelétrica mundial, resultado vinculado às secas graves e prolongadas que afetaram diversas regiões do mundo. Países como China, Canadá e México precisaram recorrer a meios poluentes de produção de energia elétrica, entre eles combustível ou carvão, o que se traduziu em um aumento de 170 milhões de toneladas. Fevereiro foi o 9º mês consecutivo com recordes de calor em todo o planeta. A temperatura dos oceanos também já é a mais alta registrada. Dados do Observatório Europeu Copérnicos mostram que o mês passado foi o fevereiro mais quente da história, batendo o recorde anterior, que era de 2016. O observatório alerta que desde junho de 2023, o mundo vem batendo novas marcas de calor. E olha só, a Organização Meteorológica Mundial revelou que o atual epicentro do El Niño é um dos mais fortes já registrados. As temperaturas devem permanecer altas até maio. O fenômeno perde progressivamente a força, mas vai continuar a ter impacto sobre o clima mundial nos próximos meses, alimentando o calor captado pelos gases do efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. O El Niño corresponde ao aquecimento de grande parte do Pacífico tropical e aparece com uma periodicidade de entre 2 a 7 anos, com duração de 9 a 12 meses. O fenômeno modifica a atmosfera em escala planetária e aquece áreas distantes, com um impacto que se soma às alterações climáticas provocadas pelas atividades humanas. O atual episódio, que começou em junho de 2023, atingiu o pico entre novembro e janeiro, com o valor máximo de quase 2 graus Celsius acima da temperatura média da superfície do mar. A OMM indica que existe a possibilidade de que Laninha, que ao contrário do El Niño provoca a redução das temperaturas, se desenvolva mais tarde este ano, depois de um período de condições neutras entre abril e junho. E olha só essa história, um alemão que se vacinou deliberadamente contra a Covid 217 vezes não reportou nenhum efeito colateral. É o que aponta um estudo publicado na revista científica The Lancet Infectious Disease, que classifica o homem de 62 anos como possivelmente a pessoa mais vacinada da história. O alemão, cuja identidade está sendo mantida anônima, se vacinou diversas vezes, apesar dos conselhos médicos. As primeiras notícias sobre o caso surgiram em 2022, quando os investigadores já detectaram que ele havia sido vacinado 90 vezes. Embora inicialmente se suspeitasse que ele pudesse estar envolvido em um esquema de tráfico ilegal de certificados de vacinação, a investigação do Ministério Público foi encerrada sem acusações contra ele. De acordo com o estudo, a acusação constatou que o réu foi vacinado 130 vezes em 9 meses. Mas o homem afirma ter recebido 217 doses de 8 vacinas diferentes ao longo de 29 meses, incluindo todas as versões baseadas na tecnologia de RNA mensageiro. Alguns cientistas acreditam que depois de receber tantas vacinas, as células imunológicas de um corpo se tornam menos eficazes, pois se acostumam com os antígenos. Os pesquisadores disseram que esse não era o caso do homem, cujo sistema imunológico funciona perfeitamente.
mas alertaram para não tirar conclusões excessivas e esclareceram que não endossam a hipervacinação. Antes de encerrar, vamos mostrar um exemplo de empreendedorismo feminino. Com apenas uma funcionária, uma doceria escocesa vai fornecer chocolates ao grande evento do Oscar 2024. A confeiteira idealizou 6 doces veganos inspirados nos filmes que disputam a estatueta. A história de Fiona poderia virar um filme. Uma chocolatier vegana de uma pequena cidade portuária escocesa recebe a tarefa de produzir os doces para a cerimônia do Oscar, em Los Angeles, em 10 de março. Ela ainda tem dificuldades de acreditar que seus chocolates serão servidos aos indicados nas principais categorias. O Oscar surgiu quando fui abordada pela empresa que monta sacolas de presentes e eles perguntaram se eu gostaria de participar. Não acreditei. Na verdade, pensei que era trote quando me contataram pela primeira vez. Pensei, sou uma marca tão pequena, tão nova, mas sim, é real. Fiona, apaixonada pela 7ª arte, assistiu aos filmes indicados ao Oscar com um caderno na mão para fazer anotações. Foi assim que a confeiteira idealizou 6 chocolates veganos inspirados nos filmes que disputam uma estatueta Oscar. Semelhante a uma bola de fogo, o doce dedicado a Oppenheimer, um drama com 3 indicações sobre o criador da bomba atômica, é uma trufa amarela e laranja coberta por um caramelo espumoso. Quando você morde, sente um toque de pimenta e meio que aquece sua língua. É quente como uma explosão. Para Barbie, ela pensou em um bombom rosa em forma de coração. Para o filme Maestro, sobre o compositor Leonard Bernstein, o doce foi enfeitado com notas musicais elaboradas com manteiga de cacau, às quais ela adicionou sal e pimenta. Antes de fechar cada uma de suas caixas, a chocolatier incluiu uma nota que explicava sua inspiração. Seus chocolates veganos, sem produtos lácteos, ovos ou álcool, farão parte das valiosas sacolas de presentes oferecidas aos principais indicados ao Oscar. Em sua microempresa de luxo, Fiona não utiliza plástico. Ela destaca a utilização de produtos orgânicos na apresentação dos doces. Que delícia, hein? Deu água na boca. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Até mais!